Vamos à mensagem, depois da mensagem tem mais algumas anúncios, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Glória a Deus. Lucas 18, primeiro. Todos acharam? Fala amém? Amém. Glória a Deus por isso. A parábola da viúva persistente. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-lo quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por vir venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai a resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aqui a palavra fala que Jesus estava falando uma parábola. Amém? Ele estava mostrando a realidade com a realidade de Deus, comparando-se com essa viúva e esse juiz. Amém? A palavra fala que o juiz era um juiz ímpio, um homem mau, como ele mesmo relata como que ele era, um homem mau, que não temia a Deus e nem respeitava as pessoas, e nem ligava com a necessidade das pessoas. E a palavra fala que essa viúva, ela sabia que esse homem era mau, ela sabia que esse homem, ele não tinha compaixão, não tinha misericórdia. Mas o que acontecia? Ela precisava que ele julgasse a causa dela, porque só esse juiz poderia julgar a causa dela e ela ser vencedora. Então, o que ela fez? A palavra fala, ela persistiu em ir atrás desse homem. E ela procurava, a palavra fala que ela ia insistentemente, frequentemente, e dizia para esse juiz: faze-me justiça, julga a minha causa. E a palavra fala que esse juiz negou várias vezes de julgar a causa daquela viúva, mas também ele caiu em si, aquele homem rigoroso, aquele homem sério, aquele homem mau. Ele caiu em si e ele pensou: se eu não fazer justiça para essa mulher,
mulher, se eu não atender a necessidade dela, ela vai ficar me importunando até sabe Deus lá quando. E até sabe Deus lá quando eu vou poder ficar aguentando a importunação dessa mulher. Então, para mim, ele fez uma escolha. Para mim é mais fácil julgar a causa dela, fazer ela ser vencedora e pronto para ela não mais me importunar. A palavra fala que Jesus estava fazendo, contou essa parábola em relação à oração. Amém? Como nós devemos ser persistentes em orar, em pedir, em buscar o Senhor pelas nossas causas. Foi nessa questão que o Senhor Jesus me deu essa revelação dessa nova campanha. Entregue suas causas ao Senhor. Amém? Amém. Então, nós vamos fazer aqui, 7 quinta-feira, nós vamos orar aqui, e você vai trazer as suas causas ao Senhor. Amém? Uma causa que você tem, que você até hoje não conseguiu resolver. Ou uma causa que você está enfrentando. Então você vai trazer, vai colocar e vai apresentar ao Senhor. Amém? Aí quando Jesus ele fala assim, atentai a resposta do juiz da injustiça, que o juiz da injustiça ele disse, bom, eu não temo a Deus, eu não tenho medo de ninguém, mas eu vou fazer isso para essa viúva não mais me importunar. Então Jesus quis dizer para nós, bom, se ele é um homem mau, ele é um juiz da injustiça, ele não temia a Deus, não temia o homem, por que então que ele fez a justiça que ele resolveu fazer a justiça para aquela senhora, para aquela viúva? Porque ele podia dizer, eu não tenho nada a temer, né? Eu não podia, mas ele resolveu fazer a justiça, julgar a causa daquela senhora. Por quê? Porque aquela senhora, ele viu algo nela. Ele notou algo naquela mulher, que era uma mulher que conhecia quem ele era e sabia que ele podia dar vitória para ela e não desistiu do que ela queria. Ela sabia que ele podia conseguir. Quando ele viu isso, que ele viu essa insistência dessa mulher, ele falou, não, eu vou julgar a causa dela. Eu vou julgar a causa dela porque ela é uma mulher, é uma pessoa que ela sabe o que ela quer e o que ela precisa. E ela busca. Qualquer outra pessoa podia falar, eu jamais vou falar com aquele homem chato, com aquele homem ruim, com aquele homem mau. Ela podia falar dessa forma. Quem aqui já teve um chefe ranzinza que nunca quer chegar nele para requerer alguma coisa? É a mesma forma, às vezes você tem um chefe ruim, um chefe que você fala que vale, você tem medo de chegar nele para pedir alguma coisa. Mas aquela senhora não. Aquela senhora sabia quem era aquele juiz. Mas o mais importante de tudo, que ela sabia que ele podia julgar a causa dela e ela ser vitoriosa na causa. Isso chama a atenção nosso hoje, porque assim nós também estamos diante de um Deus que revelou na palavra, porque Deus revelou para nós na palavra dele, que ele também pode julgar a nossa causa. Glória a Deus. E que ele também pode nos fazer vitoriosos em qualquer circunstância. Então é isso que nós temos que fazer igual aquela viúva. Frequentemente buscar o Senhor. Amém? Amém. Como ele disse. Então concluiu o Senhor a tentar a resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos? Porventura Deus não fará plena justiça para mim e para você? Você não crê nisso?
pode fazer plena justiça para você na sua causa que você precisa? Na sua necessidade que você precisa? A Bíblia nos afirma que sim. Amém? Amém. Porventura Deus não fará apenas justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado, Ele é demorado em atendê-lo, eu vos asseguro, que é uma afirmação do próprio Jesus, não é de qualquer um, é Jesus que está afirmando, Ele está afirmando desse jeito, eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. Glória a Deus. E depressa. Eu vos asseguro. Você vai crer na palavra do Senhor Jesus ou você não vai crer? Nós vamos confiar na palavra do Senhor Jesus ou não vamos? Amém? Ele diz, porventura. Ele deu o exemplo daquele juiz mau, daquele homem mau, daquele homem que não temia Deus, daquele homem ruim. E Deus, nosso Pai, é totalmente ao contrário desse homem. Mas Ele deu para nós entender que aquele homem, por mais que ele era daquela forma, Ele fez justiça para aquela pessoa que estava pedindo e frequentemente ou insistindo. Amém? Amém. Então, e ele diz, porventura o nosso Pai, o seu Deus, Ele não fará justiça para você? Então ele estava mostrando uma situação, comparando, ele estava fazendo uma comparação. Ele estava fazendo uma comparação que isso podia acontecer com aquele que aconteceu, né, com aquele homem ruim, mau, que não temia Deus. Imagina o nosso Pai cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade e cheio de poder. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que Ele não vai julgar a tua causa? Ele diz, Ele vai julgar e ainda depressa. Aleluia. Amém? Então, irmãos, a partir da outra quinta-feira, passando essa, na outra quinta-feira, traga a tua causa no nome do Senhor. Traga a tua causa, confia, porque a palavra nos assegura, porque Jesus disse, portanto, eu vos asseguro. Amém? Amém. Se Jesus, irmão, Jesus, nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus, que conhecia o Pai, Ele disse, portanto, eu vos asseguro, quem somos nós para duvidar? Amém? Deus. Aleluia. Quem somos nós para duvidar que Ele não julgará a nossa causa? Amém? Ele vai julgar a sua causa e vai te dar vitória. Glória a Deus. Ele é um juiz totalmente diferente daquele que nós lemos. Porque Ele é um juiz bondoso. Ele é um juiz misericordioso. E Ele é um juiz poderoso. Aleluia. E Ele é um juiz que nunca perdeu uma causa. Glória a Deus. Amém? Você acha que Ele vai perder a sua causa? Não, Ele não vai perder a sua causa. Ele não vai perder a nossa causa. Mas Ele vai julgar e vai nos dar vitória. Glória a Deus. Louvado seja Por o Senhor. isso eu peço que traga a tua causa, traga com fé. Porque você tem uma palavra que assegura que a sua causa será julgada. E que você sairá vitoriosa. Glória a Amém? Deus. Então você já vem com essa certeza. Essa é a certeza daquela viúva. Amém? Essa é a certeza dela. Porque ela sabia que aquele juiz, que se aquele juiz julgasse a causa dela, ela ia ser vitoriosa. Por isso a palavra fala que frequentemente ela ia e falava, julga a minha causa. Amém? Julga a minha causa. Ela tinha certeza que aquele juiz ia julgar a causa dela e ela ia sair vitoriosa. Amém? E é isso, essa certeza que você tem que vir na outra quinta-feira. Essa certeza que sua causa vai ser julgada e você vai ser vitoriosa.
Glória a Deus, vitorioso aleluia. ou vitorioso. Amém. Amém? Jesus. Então, essa palavra que nós temos hoje é uma palavra para nós de fé. E como Jesus termina, ele termina assim: eu vos asseguro, ele vos fará justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Amém? Amém. Por que Jesus me disse isso? Porque ele estava falando, aquela viúva, ela foi, porque ela confiou, ela creu, ela acreditava que aquele juiz podia julgar a casa dela. E assim somos nós quando chegamos diante de Deus também. Nós temos que confiar em quem nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa fé. Amém? Acreditar que Ele vai julgar a nossa causa e nós vamos ser vitoriosos. Amém? Aquela viúva, uma coisa que chama atenção, que eu já até falei anteriormente, é que ela não se importou com a característica daquele juiz. Ela não se importou com isso. Ela só sabia que ele era capacitado para julgar a causa dela e ela ser vencedora. Glória Amém? a Deus. Mas aquele juiz é um homem mau, um homem que não temia Deus, um homem ruim, um homem que não tinha misericórdia, mas ela sabia que ele podia julgar a causa dela, por isso ela ia, porque ela tinha um objetivo, ela tinha uma causa, ela tinha um propósito. Amém? Amém. E assim somos nós também. Nós temos que saber que quando nós chegamos diante do Senhor com uma causa para Ele julgar, Ele vai julgar nossa causa. Amém? Amém. Ele vai julgar nossa causa e nós vamos ser vitoriosos. Amém? Amém. Então, irmãs, pode escrever no papel, você pode pegar um papel lá na sua casa, fazer uma lista, amém? Uma listinha, e apresentar diante do Senhor. Glória a Amém? Deus. Aqui, quando ele fala assim, aqui no 7, ele fala: porventura Deus não fará apenas justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-lo. Amém? Irmãos, muitas vezes nós jogamos a nossa bênção fora, já na porta de chegar nas nossas mãos, porque nós desistimos de recebê-lo. Ele diz: ainda que lhes pareça. É que para Deus não é demorado. Amém? Para Deus é a hora certa. Mas para nós, pode parecer que está demorando. Ou pode parecer demorar. Mas você tem que confiar, nós temos que confiar até o último momento, enquanto não se resolver. Enquanto a nossa causa não ser julgada, enquanto nós não recebermos a vitória, nós não podemos desistir. Amém? Amém. Nós não podemos desistir da nossa vitória. Qual é a causa que você quer uma solução? Coloque essa causa nas mãos do Senhor. Amém? Coloque essa causa nas mãos do Senhor. Eu garanto a vitória pela palavra do Senhor Jesus. Amém? Porque a palavra dele diz: eu vos asseguro. Essa é a palavra de Jesus. E essa é a palavra que você tem que chegar diante de Deus também com ela. Eu vos asseguro. Glória a Deus. Amém. Que Ele vai julgar a sua causa e depressa. Aleluia. Glória a Amém? Deus. Louvado seja o E Senhor. depressa. Essa é a palavra que nós temos. Então nós temos que o quê? Confiar com aquela senhora, com aquela viúva. Amém? Como aquela viúva, nós temos que frequentemente estar rogando. A palavra fala que a viúva que frequentemente dirigia a ele rogando: faze-me justiça. Amém? Faze-me justiça, frequentemente. Senhor, nós temos que chegar diante dele: Senhor, a minha causa é essa. Eu preciso que essa causa, que essa situação seja resolvida. Eu preciso dessa cura. Eu preciso dessa prosperidade. Eu preciso pagar essa conta. Eu preciso dessa situação da minha família resolvida. Eu preciso do meu filho liberto, da minha filha liberta.
Amém? Apresente sua causa ao Senhor. Glória a Deus. Apresente a tua causa ao Senhor. Não importa que causa seja. Só confia que esse juiz ele é poderoso. Glória a Deus. Só confia que esse juiz é misericordioso. Só confia que esse juiz é bondoso. Aleluia. O qual irá julgar a sua causa. Amém. Aquela senhora, aquela viúva não tinha nenhuma dúvida de quem era o juiz que ia julgar a causa dela e ela ia ser vencedora. Amém? Amém. Ela sabia que aquele juiz ia dar vitória para ela. Assim como nós também sabemos que o Senhor pode nos dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Glorificado Deus. seja o nome do Senhor para todos sempre. Então nós vamos colocar em pé nesta noite. Amém? Vamos se colocar em pé. E você vai para casa hoje com uma pergunta. Ou eu que vou fazer essa pergunta para você. Aí nas outras quarta-feira você traga a resposta. Na outra quinta-feira, passando essa na outra, você traga a resposta para o Senhor. Amém? Amém. Qual é a causa? Qual é a causa seu que precisa ser julgada? Amém? Em que causa, em que situação você quer ter a vitória? Você quer uma bênção? Em que necessidade seu você quer que Jesus toque e faça a justiça? Amém? Amém. E você vai com essa pergunta. Aí você medita. Aí você escreve. Você pode escrever. Você pode só falar. Você pode gravar. Amém? Pode fazer um áudio gravado. Você pode escrever. Mas você tem que apresentar ao Senhor a sua causa. Amém? Apresente ao Senhor. E a palavra fala, mesmo parece que está demorando a entender, Ele vai entender. Amém? Você vem numa quinta-feira, a palavra fala que a viúva frequentemente não foi na primeira vez que Ele julgou a causa dela. Não foi na segunda vez que Ele julgou a causa dela. Não foi na terceira vez que Ele julgou a causa dela. Mas Ele julgou a causa dela. Amém? Amém. Até quando viu que ela não ia desistir, Ele disse, gente, eu não temo a Deus, eu não temo o homem. Mas Ele temeu a senhora. Amém? Mas Ele viu que aquela senhora ia incomodando ele. Assim nós também vamos estar diante do Senhor. Vem numa quinta-feira. Se a tua causa não for resolvida, pode vir na outra quinta-feira. Pode vir na outra quinta-feira. Vai trazendo até sua causa for resolvida. Amém? Glória a Deus. Anuncie, irmãos, para o seu vizinho, para o seu parente. Fala, ó, você tem uma causa muito difícil que você quer ser resolvida? Vamos lá para a igreja. Vamos lá que nós estamos nesse processo de bênção. Nós estamos nesse processo de vitória. E o Senhor vai resolver a causa que você acha difícil. Convida. Amém? Anuncia, proclama. Seja a voz de Deus na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, passando essa quinta, na outra quinta-feira, nós vamos apresentar nossa causa ao Senhor. Amém? Vamos apresentar. Seja da forma que você achar melhor. Seja você pode gravar um áudio falando com o Senhor. Você pode escrever falando com o Senhor, trazendo o papel. Você pode deixar na tua casa. Você pode fazer uma lista. Amém? Mas faça isso. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fechar.